E agora no ESB Notícias a gente vai falar a respeito do projeto ODERE, que foi fundado no ano de 2005 na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e é um órgão de educação em relações étnicas. E a gente vai conversar agora com a fundadora do projeto, que é a professora Marise Santana, que hoje atua dentro do projeto, mesmo sendo professora aposentada, continua ainda atuando dentro desse programa. E ela vai conversar um pouco mais com a gente, explicar o que é o ODERE, qual a importância para a universidade, para a comunidade. Boa tarde, professora. Boa tarde, Cristiane, boa tarde a toda a comunidade, boa tarde a nosso povo dessa região sudoeste, né, da Bahia, onde a Universidade Estadual do Sudoeste está inserida e tentando trabalhar a sua missão, né? E uma dessas missões que a universidade tem é justamente o trabalho com as relações étnicas, né? E aí o órgão de educação das relações étnicas, agora um órgão suplementar, né, da universidade, ele vem desenvolvendo projetos de extensão, projetos de pós-graduação lato sensu, estrito sensu. Hoje o atual coordenador institucional do órgão é o professor Natalino Perovano, né? O professor doutor Natalino Perovano, e o coordenador da pós-graduação estrito sensu, que é o professor Marcos Lopes. A partir do mês de dezembro, agora que ele se tornou um órgão oficialmente suplementar da universidade, quais as expectativas agora para o ano de 2019, apesar de todos esses projetos que a senhora já apresentou aqui na nossa entrevista? Ô, Cristiane, isso é uma alegria tão grande, né? Uma alegria muito grande, porque, na verdade, assim, quando minha aposentadoria sai, então, uma preocupação que nós tínhamos era justamente de pensar como é que esse órgão, que ele sempre foi interdisciplinar, como é que ele não fica localizado em um espaço restrito? Porque alguns projetos no início saíram exatamente do DCHL, onde eu estava locada, né? E aí nós pensamos justamente na ideia de pedir que o órgão fosse suplementar para que nós pudéssemos, de fato, ter oficialmente isso, já que nós já agíamos como órgão suplementar, né? E aí nós tivemos a aprovação agora no dia 9 de dezembro, né, na reunião do Consul, essa aprovação, o que significa que nós mudamos as políticas dentro do órgão. Se essas políticas eram políticas departamental, não é? Nós passamos a ter políticas que são políticas, né, mais ligadas à reitoria. Né? Então, isso é um avanço muito grande. E assim, é importante que a gente ressalte que nós já tínhamos, né, todo um trabalho que era um trabalho muito de órgão suplementar. Porque nós, desde o início do órgão, buscamos sempre ter projetos extras, né? Projetos externos para trazer dinheiro para dentro do órgão, para poder desenvolver as ações, né? Então, não é uma coisa onde a gente hoje tenha que se adaptar a ser órgão suplementar. Nós já éramos órgão suplementar, não éramos reconhecidos oficialmente como órgão suplementar. Isso é um avanço imenso, mas isso não é um avanço apenas para o ODERE. Isso é um avanço também para a universidade, porque nós, na verdade, temos um reconhecimento também como NEAB, que é Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Ou seja, esses núcleos, eles foram formados dentro das políticas de ações afirmativas. Então, nós já vínhamos desenvolvendo essas atividades como NEAB e recebíamos alguns projetos, né, verba de projetos como NEAB. Então, na verdade, ser órgão suplementar, ele só vai oficializar tudo o que nós já vínhamos desenvolvendo, né, como ações dentro do nosso órgão. Já legitimando, na verdade, a atuação. Legitimando. Professora, infelizmente o nosso tempo é muito curto, senão a gente ficaria aqui a tarde toda falando a respeito desse órgão importante. Como a senhora citou, importante para a universidade, mas eu considero também importante para toda a comunidade, principalmente a comunidade negra da região, e a gente sabe da influência que a universidade
tem, não só aqui no estado da Bahia, mas também em todo o Brasil. E a gente deixa o espaço aberto para a senhora fazer suas considerações finais. E quando quiser voltar, é só entrar em contato. Ô, Cristiane, eu gostaria imensamente, né, de convidar toda a população da região do Sudoeste para que visite o nosso órgão. A partir de fevereiro estaremos com as vagas abertas para cursos de extensão, que vai estar no site da UESB. Nós teremos a entrada agora de uma nova turma do mestrado, né, que é o programa de pós-graduação em relações étnicas, né? A partir de março nós teremos a entrada de uma nova turma, né? Nós temos um projeto que é um projeto com crianças, né, que é o chamado Projeto Herê, né? Nós temos atividades que são atividades anuais dentro do nosso calendário, que é a atividade de março, né, que nós temos combate à discriminação étnica e mais o seminário do mestrado. Em novembro fizemos agora em novembro a 14ª edição da Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira, né? E nós temos uma equipe colegiada que está lá à disposição para dar todos os encaminhamentos das coisas, as respostas, as perguntas, né? Nós temos coordenador institucional, o professor Natalino Perofano, o coordenador da pós-graduação, professor Marcos Lopes, né? Coordenador da extensão, tem uma equipe que é eu, junto com o José Luiz Negão, que é funcionário da universidade. Não é? Nós temos uma equipe que trabalha com a coordenação de patrimônio, coordenada pelo Manuel Santana, né? Nós temos o projeto Herê, também coordenado pelo Manuel Santana. Então, nós temos uma equipe que pode dar um respaldo, né, para que a gente possa desenvolver políticas de relações étnicas, porque no momento atual é uma necessidade nossa, é uma necessidade. A gente precisa cada vez mais pensar como foi essa formação brasileira, essa formação étnica brasileira, como é que a gente se depara e se encara frente ao outro, não é? E esse outro, ele tem uma etnia diferente da nossa, como é que é isso? Então, essas discussões étnicas, elas são de fundamental importância em um momento onde cada vez mais nós estamos vendo essa intransigência, essa intolerância, não é? E essa discriminação, que não é apenas racial, mas ela é também étnica e de outras ordens, né? Então, precisamos estar estudando um pouco sobre isso, né? Entendendo um pouco como é que eu lido com o outro, não é? A homofobia é uma coisa muito terrível, né? Nós estamos vendo aí muitas reportagens sobre grupos, pessoas que estão matando homossexuais. Como é que fica isso? Então precisamos entender um pouco como isso se dá. Por que é que nós, né, somos tão discriminadores? Por que a gente tem essa necessidade de que o outro seja exterminado para que sobreviva eu enquanto eu étnico, enquanto eu racial, enquanto eu hétero, tá? Então, este órgão, ele lida exatamente com essas questões. Ok, professora, mais uma vez, muito obrigada e boa tarde. Tá, obrigada também. Muito obrigada, Cristiane. Ok. E o UESB Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você.